Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da Nextmob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Método, anotem e pegue aí. Tem um lançamento, cara, segue essa técnica que vocês vão seguir. Eu utilizo a técnica panela de pressão, que é uma técnica que eu estudei muito. Tu trouxe o teu conhecimento muito de outros mercados, do varejo. Do varejo, né? Principalmente, né? Eu sou muito estudioso de outros mercados, né? Sim. Então, quando nós nos conhecemos, eu estava estudando muito com os maiores especialistas do digital. Ah, eu me lembro dessa época. Isso eu estou falando quando muita gente que hoje está no digital nem estava. Eu lembro. Não, os maiores especialistas de hoje, naquela época, eles ainda nem tinham entrado no digital. Não tinha entrado no digital, né? Então, eu comecei a estudar, pagava Mastermind 120 mil, mentoria 100 mil. Isso há 10 anos atrás, né? Isso pouco há menos, 8 anos, né? Então, já fazia isso estudando com os maiores players, quem desbravou. Então, eu utilizo essa metodologia que ele tem toda uma sequência e tem a lógica da sequência. Então, o primeiro item chama diagnóstico e pesquisa de mercado. Então, posso garantir, Nath, que 90% não tem uma pesquisa de mercado. Nem de concorrente, profissional, nem de profissional. 90% dos empreendimentos lançados não tem uma pesquisa de mercado. E eles tiram da onde a ideia do... Eles conversam com meia dúzia de corretores e falam que isso é uma pesquisa. Entendi. Eles conversam com meia dúzia de clientes e falam que isso é uma pesquisa. Ele conversa com meia dúzia de pessoas conhecidas na cidade e fala que isso é uma pesquisa. Pessoas que não são do mercado e não entendem... Pode até ser o mercado, mas precisa de um método, precisa de aprofundamento. De fatos, né? Precisa de uma amostragem diferente, né? Então, uma pesquisa de mercado. E algumas só fazem a pesquisa de mercado, que é um outro segundo erro. Porque, primeiro que a pesquisa das grandes empresas, eu contrato, né? Tem grandes empresas que são um maestro no que eles estão fazendo, são muito competentes, só que eles não conseguem cobrir todas as necessidades. Então, eles vão entregar uma pesquisa muito bem feita, mas que compreende 50% das respostas e das perguntas. E o que essa pesquisa ela precisa conter? Quais são as clarezas, digamos assim, que ela precisa te entregar? Então, aí tem pesquisas que seguem caminhos diferentes, depende muito da tipologia, o produto, etc. Por exemplo, se for fazer por residencial, se for fazer por residencial primeira moradia, residencial segunda moradia, se você vai para um comercial, se você vai para um logístico, se você vai para um condotel, se você vai para multipropriedade. Então, antes de fazer a pesquisa, eu preciso já ter a ideia do que eu quero fazer. Para ver se... Sim, se tem aí é a concepção. A gente vai falar disso num podcast. Entendi. Certo? Tá. Por isso que é uma engrenagem. Lembra? Aqui a gente está falando de um diagnóstico. Um dente que é lançamento. Dentro desse dente lançamento, eu tenho uma nova engrenagem. Entendi. Que eu falei do diagnóstico, que é um outro dente de uma nova engrenagem. Entendi. Então, por isso que você não vê aquelas máquinas que tem uma engrenagem só, e você tem aquelas máquinas que tem várias pequenas engrenagens, que gera todo o looping para que aquela máquina consiga rodar. Então, olha que interessante. Então, a pesquisa, ela vai me dar uma base que ela responde por 50%. Entendi. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu diagnóstico. O meu diagnóstico, ele tem metodologias desenvolvidas por nós que o mercado não tem. Alguns aprenderam conosco e começaram a fazer com você, né? E que é natural, siga a vida e tá tudo bem. Sim. Mas nós que criamos essa metodologia de diagnóstico. As maiores empresas de lançamento não fazem diagnóstico. Eu falo porque eu estudo todas e conheço todas, assim, de forma pragmática. Eu, a cada 6 meses, eu faço um looping de pesquisa com os concorrentes, né? Então, até para ver se eles estão inovando, para onde que está indo, tal. Então, o diagnóstico ninguém faz, é só nossa empresa que
que consegue entregar esse material. Então, uma das nossas ferramentas é o Smart SWOT, criada por nós. Esse Smart SWOT, quando eu vou fazer um lançamento, eu analiso todos os concorrentes em 13 aspectos, né? E aí, o que eu crio? Eu crio uma estratégia e eu crio um mapa, que ele vai ser um mapa que vai virar um playbook de vendas, de argumentação do corretor. Então, quando o cliente senta na mesa... Para poder comparar... Exatamente. Quando o cliente senta na mesa, ele fala, mas o seu concorrente tem uma melhor localização. Aí eu vou falar, mas por que você acha que ele tem melhor localização? Por isso, por isso. Eu consigo, através do meu empreendimento, já criar estratégia para sobressair uma fragilidade que eu tenho, porque eu não vou ser melhor em todos os 13 pontos, mas eu consigo criar contingência. E os pontos localização, o que tem ao Daria redor, só um podcast para falar de diagnóstico. Vamos pensar nisso, vamos falar disso. Agora eu vou falar para o lançamento. É que assim, o detalhe do detalhe, imagina só, 350 linhas, a gente teria que fazer uns 5 podcasts só de lançamento. Mas eu vou dar aqui um overview e no próximo a gente acha que vale a pena falar só de um podcast só de... Não precisa falar todas, assim, só uma base, sabe? Tá. Então, por exemplo, um dos itens da localização que todo mundo fala, mas o cliente ele não compra a localização como tomada de decisão primária. Eu vou te dar um exemplo. E aí eu já vou quebrar essa tese, essa fala que todo mundo fala. Basta ter localização, localização e localização. Eu vivenciei um empreendimento, peguei um empreendimento, conheci um empreendimento no centro de Jundiaí, do lado do maior shopping da cidade, num lugar que o metro quadrado é um dos lugares mais caros da cidade de Jundiaí, que é uma cidade industrial pujante, que está a 40 minutos de São Paulo e a 20 e poucos de Campinas. Geograficamente está muito bem localizado, né? Hopi Hari está lá, o maior outlet do Brasil está lá, grandes empresas estão lá. Então, e foi um fracasso, eles lançaram um empreendimento. Se localização fosse o único fator de sucesso, por que foi um fracasso, né? Então, eu não acredito que localização é tomada de decisão primária. Então, vou te dar um exemplo. O alto padrão, o que ele busca? Ele busca facilities, comodidade, praticidade. O que ele busca? Segurança. O que ele busca? Ele busca paz. O que ele busca? Ele busca conforto. O que ele busca? Ele busca conceito. O que ele busca? Ele busca exclusividade. Então, ele busca várias coisas. Imagina que você tem um empreendimento super bem localizado geograficamente. Ele está num centro da cidade, ele está num lugar tal. Só que do lado, você tem 2 bairros super perigosos, muito crime, e ele não sente segurança, certo? Aí depois ele vai chegar ali, aquele empreendimento, ele não tem conceito, né? Eu vou dar um outro exemplo que facilita isso. Um dos empreendimentos mais conceituados do Brasil por muito tempo foi o Quinta da Baronesa. Hoje tem o Fazenda Boa Vista, tem o Aras Larissa, tem vários outros empreendimentos que criaram conceito. Mas um dos pioneiros um dos primeiros, né? Foi o Quinta da Baronesa. Ele está situado entre uma cidade que chama Bragança Paulista e Itatiba. Se você pegar aquela região, desculpa eu falar, de localização não tem nada. Porque era no meio do nada que não tinha nada. Mas ele vendeu o que as pessoas queriam. Paz, tranquilidade, conceito, exclusividade. Exatamente. Tanto é que grandes nomes do empreendedorismo e grandes nomes do hall da fama e das celebridades possuíam casa lá. O outro é o Fazenda Boa Vista, né? Que foi um empreendimento por muito tempo aí, muito bem conceituado, com casas de dezenas de milhões e com empreendedores de grandes nomes situados lá. Inclusive, tem o Hotel Fazano lá dentro, etc. Se você for pegar, ele está no meio também de uma região que foi criado para virar um vetor de crescimento para um produto como esse. Mas quando ele foi concebido, não tinha nada. Não tinha. Então, tem que tomar cuidado com algumas ideias pré-concebidas que foram padrão... Máximas, né? Máximas, que foram padrão de sucesso no passado,
mas que não imprime a mesma postura e a mesma regra nos dias de hoje. Então, podemos dizer que uma das coisas que mais pode prejudicar quem está lançando ali, está sendo dono do empreendimento, é essa falta de se atualizar e se adequar ao que o mercado está pedindo no momento. Por isso que é um efeito composto, você tem muitas variáveis, você tem que fazer muitas perguntas, você precisa obter muitas respostas, para aí sim você sair com o seu planejamento e com a sua definição de estratégia. E vai fazer. Então, e o que a maioria erra, porque ele vai por um mote, ele vai por uma linha e acaba entendendo, opa, errei, mas por que Ou eu errei? ele planta uma sementinha e espera colher aquele efeito estrondoso, né? Que seria o efeito composto. Você Exatamente. plantar várias sementes, vários lados, para que você tenha a colheita. E aí você tem que regar e você tem que saber se aquela semente foi produtiva ou não foi produtiva, né? No Japão tem uma tecnologia de plantação, porque o Japão utiliza muita tecnologia, e eles conseguem fazer com que a água, a micropartícula da água, ela caia em cima daquela semente. Caramba! Então, isso evitou desperdício de água. Sim. Então, o que a maioria dos construtores, incorporadores e loteadores fazem? Eles fazem o seguinte, estabelece um budget, ou alguns não estabelecem, e sai fazendo marketing à torto à direito, sai gastando, e aí percebe no meio do caminho que acabou o dinheiro, gastou todo o dinheiro e não vendeu 100%, porque ele não foi cirúrgico em entender que aquele dinheiro precisa cair naquela semente exata. Essa chama aquela função, né? A micropartícula. Você pode perguntar para a maioria das agências, né, como que ele distribui o dinheiro dele em um lançamento, né? Como que ele faz? Tá, quanto que vai para o offline, quanto que vai para o online, quanto que vai para o E metrificar tráfego, essas ações, metrificar. Né? Que a pessoa coloca mais dinheiro ali, faz uma tempestade ali, mas tá botando no lugar errado. E, acima de tudo, traquear. Porque é o seguinte, quando você tem métrica, você direciona. O traqueamento, você tem ajustes. Então, é muito importante ter isso daí. Então, lembra que eu falei, quantas intervenções e ações concomitantes você precisa olhar, verificar e ter vários profissionais competentes para que você faça isso. Então, quando eu vou começar um lançamento, Nath, o primeiro item é pesquisa, se tem ou se não tem, e diagnóstico. Então, essa é a primeira etapa do item. Eu preciso ter muitas informações assertivas, né? Porque tem muita gente que tem uma pesquisa, mas não sabe ler uma pesquisa para fazer um planejamento, e aí a pesquisa deu 50% das informações que era necessário. E os outros 50%? Você vai para a guerra sabendo metade do seu inimigo? Você vai para a guerra com metade do seu armamento? Você vai para a guerra com metade da sua munição? Você vai para a guerra com metade dos seus homens? Você vai para a guerra com metade dos seus recursos? Já fodeu. Você vai ter metade do resultado. Vai ter metade. Olha que às vezes nem isso as pessoas colhem, né? Então, isso é muito... precisa tomar muito cuidado. E aí, o segundo item, depois do diagnóstico, eu fiz uma leitura, eu tenho dados, eu tenho informação. Nós estamos na era da informação e dos dados, certo? Minerar dados, identificar dados e saber qualificar e filtrar dados. Ler, né? E ler os dados, interpretar. Isso é o pulo do gato, falando de pulo do gato. E aí eu vou para o meu planejamento. O que é o planejamento, Edgar? O planejamento é colocar em uma planilha de Excel, ou num Project, ou no Trello, onde for, no papel que seja. O que importa é o sistema, né? O sistema. Não o software ali que você tá usando. Colocar todos os seus recursos necessários. Então, eu vou para o recurso tecnológico. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um CRM, eu vou precisar de um ERP. Por áreas dentro Exatamente, disso, né? Entendi. Eu vou precisar de... E aí, muita gente erra. Tem gente que só tem um ERP, ele acha que faz tudo, e às vezes ele tem um ERP, ele quer economizar, mas aquele ERP é bom para fazer a gestão do negócio dele, mas é péssimo para o CRM. Aí tem um CRM, mas ele não é bom para o CRM do digital. Então,
Então, saber qual a tecnologia você vai utilizar economiza dinheiro. Ele vai falar, pô, Edgar, mas aqui eu vou ter que pagar 1.500, aqui eu vou pagar 2.000, aqui eu vou pagar mais 2. Então, eu vou gastar 5 pau com isso daqui. Tá, beleza. Aí ele gasta 1.500 e ele demora 2, 3 anos para vender. É o negócio da engrenagem, né? Porque cada software é uma pecinha nessa engrenagem. Uma pecinha nessa engrenagem. Você não encontra tudo em Exatamente. todos. Pô, Edgar, mas eu preciso, então, vou gastar uma fortuna. Não, mas aí tem estratégia. Tá investindo, querido. Não, mas aí também tem estratégia, Sim. né? Já teve lançamento que eu consegui fazer só com 1, teve lançamento que eu consegui fazer só com 2, teve lançamento que a gente começou com 1 e no meio do caminho eu implantei os outros 3. Então, porque tudo tem estratégia. Exatamente. Eu vou entender expectativa e condição, né? Então, eu vou analisar todo o cenário e vou estar do lado de quem me contrata, que é o construtor, o incorporador ou loteador, né? Sim. Detalhe, isso é muito importante. Edgar, é só o construtor, o incorporador e loteador que te contrata para o lançamento? Não, olha que interessante. Muitos corretores imobiliárias, arquitetos e engenheiros me trazem negócio. Então, pô, Edgar, tem aqui na minha cidade um lançamento, eu queria te conectar com a construtora. Então, ele faz a ponte. E ele ganha no VGV também. Ele ganha comigo. Aí tem 2 formas. Ele pode ganhar comigo apenas indicando, não trabalhando e não fazendo nada. Só pela ele indicação. me trouxe o negócio, eu pago por indicação e pago super bem por indicação, né? E aí tem um outro cenário. Edgar, eu quero trazer negócio, quero aprender a atuar do seu lado, porque aí ele ganha transferência de autoridade e ganha um aprendizado que levaria anos. Também a comissão E ganha o dele dinheiro. natural, né? E ganha o dinheiro, né? Inclusive, ele vai ganhar mais, porque aí ele está operando junto comigo, né? Sim. Então, tem muita gente que atua dessas 2 formas, tá? Então, não é o tema agora aqui, no final a gente vai deixar o como você pode entrar em contato comigo, embora tem link, me chama nas redes sociais de alguma maneira, né? E aí tem gente, Nath, como que é um absurdo, né? Tem gente que entra em contato comigo e fala, Edgar, como que eu compro o seu livro? Você acha que essa pessoa vai vencer na vida, Nath? Digita no Google. Assim. Digita no Google, vida. Pelo amor de Deus, digita no Google. Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, livros do Edgar Ueda. Ou também... Porra, né? Se ele tá com dificuldade de... pesquisar no Google. Pô, aí, meu Deus, não vai vencer na vida, né? Eu falo pro pessoal, se você tem dificuldade de vencer o despertador para acordar, imagina só para vencer na vida, né? Sim, às vezes ele quer ter uma abertura com você, então tem que estudar um pouquinho de networking também. Estuda, vai lá, chama. Não chega só lá, e aí, cara, não fala bobagem, né? Chega já falando, Edgar, eu tenho um negócio, né? Tem gente que fala assim, Edgar, eu queria me conectar com você para aprender com você. Pô, eu não sou uma universidade, escuta meu podcast, vamos tomar um cafezinho, tá? Você tem um negócio para tomar um cafezinho comigo? Você tem uma área de né? tamanho aí. Porra, vamos ser inteligente, vamos ser sábio, né? Eu chego assim pro Donald Trump e falo, vamos tomar um cafezinho? Eu chego pro Jorge Paulo Lemos, vamos tomar um cafezinho? Eu vai falar, porra, mas qual o objetivo esse cafezinho, né? Sim. O que isso vai agregar no meu café, no meu tempo que eu vou direcionar? Então, cara, vamos ser estratégicos. Então, segundo item, planejamento. Pessoal, anota aí, primeiro diagnóstico e pesquisa. Não é binário, não é um e outro, é os 2. Segundo, planejamento, coloca todos os recursos. Eu coloquei recursos tecnológicos, mas são recursos financeiros, são recursos de pessoas, são recursos de processos. Então, tudo ali eu preciso saber qual é o caminho que eu vou percorrer. Terceiro item, definição de estratégia. Estratégia é como eu saio do ponto A ao ponto B. Então, eu tenho budget. Como que eu utilizo de forma estratégica esse meu recurso, que é o dinheiro? Ele quer vender em 1 ano, ele quer vender em 6 meses, ele quer zerar o empreendimento em 3, ele quer zerar em 30 dias, ele quer zerar em um final de semana. Para isso, são caminhos diferentes, são estratégias diferentes. E tu auxilia também nessa decisão de quanto tempo vai vender, porque o caixa ele vai acabar ficando exposto também. Então, dependendo de cada negócio, tu direciona. Primeiro eu faço a pergunta para ele, depois eu vou dar a resposta. Entendi. Eu falo, baseado na sua expectativa de zerar em 30 dias, baseado no recurso que você precisa, a gente precisa ajustar esse caminho. Entendi. Ou a gente vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo. Mas eu vou dar todo
direcionamento. O direcionamento, até porque a competência e a inteligência desse caminho é minha. Sim. Né? É da nossa empresa, é da Nexmob. Então, eu vou passar esse caminho, a gente ajusta. Então, e aí eu vou criar todos os caminhos estratégicos, né? Sim. Tá? Muitos consultores falam, Edgar, mas os corretores não querem vender meu produto. Falta de estratégia. Aí você cria uma estratégia para engajar os corretores. Tá, mas o meu marketing não funciona. Falta de estratégia. Mas é a culpa da falta de dinheiro. Do meu comercial aqui. Não, é culpa da falta do dinheiro em alguns momentos. Em outros momentos é a falta da competência, da comunicação, do marketing, da propaganda, da publicidade. Sim. Não teve. Das conexões. Porque a maioria contrata uma agência de desenvolvimento. Posso garantir. Mais de 90% contrata uma agência de desenvolvimento. Ele não sabe nem escolher. Qual que é a diferença, Edgar? É o cara que faz a arte, faz o folheto, faz o folder, faz o site. Mas ele não sabe. Ele é da execução. Ele é da execução. Ele não é o do pensamento. Né? Ele não entende muito de semântica, ele não entende de gatilho, ele não entende de neurociência, ele não entende de geometria, ele não entende de psicologia da cor, ele não entende de posicionamento. Tem posicionamento, tem ordem. Semiótica, tem ordem de direita para esquerda, de cima para baixo, de fonte, de CTA, de cor. Então, cara, tem estratégia. Parece besteira, mas você erra aqui, você erra ali, você erra ali. É o efeito composto, é o né? efeito composto. Ou você está somando para dever lá na frente, né? Ou para... E aí ele gasta mais marketing, ele deixa de contratar uma empresa de inteligência igual a minha, e ele gastou mais marketing. Olha que interessante, Nath. Imagina só. Durante a obra, o vertical, ele reajuste pelo CUB, certo? Pelo INCC, perdão. Ele vai lá fazer o orçamento dele pelo CUB, mas ele vai fazer o reajuste pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, né? Se eu pegar 2022, 2023, se ele pegar o quanto que ele reajusta na linha do tempo durante a obra, porque ele não pode reajustar. Eu vou colocar IGPM mais 12, eu vou colocar IPCA mais 10. Ele não pode durante a obra, é ilegal. Sim. Tem gente que até indexa errado, ele coloca 1% ao mês, é ilegal. Se o cidadão do bem, ele for do mal, quer dizer, se ele for lá, ele identificar isso, ele pode entrar com processo. Entendi. Eu já vi construtor perder milhões por causa disso. Né? Então, assim, ele erra um monte de coisa. Cara, ele me contratou para vendas, mas eu olho o contrato, eu olho lei, eu olho um monte de coisa. E a questão de toda a documentação do empreendimento. Eu olho e ajudo ele. Ele não me contratou para isso. Mas eu olho, porque prejudica o lançamento. Prejudica. Né? Eu já vi o cara colocando uma cláusula que ia foder com a vida dele. Tadinho. Eita. E assim, tem muita gente que se fode. Sim. Muita gente se fode. Né? De fato. Então, assim, o pecar pelo excesso economiza dinheiro, economiza quebra. E aí, o que acontece? Então, quando a gente... A gente está no planejamento. Então, no planejamento, na estratégia. Então, quando eu entro nessa função, eu vou criar caminhos, né? Caminhos pelo dinheiro que tem, caminhos pela expectativa de vendas, caminho pelo recurso humano que a gente tem. Tem cidade que eu fui, que eu fiz um lançamento, coloquei 150 e poucos corretores. Nossa, bastante. No dia seguinte, apareceu 12. Para o treinamento? Para o treinamento. Nossa. Então, ou seja, eles fizeram uma cúpula para criar um motim, para falar, a empresa de fora aqui não vai vender. Existe cabeça medíocre. Para que isso, cara? Se você não quer vender, deixa o outro trabalhar. Sim. Para com essa mediocridade. O mercado não vai para frente. O mercado não vai. Para que isso, cara? O mercado é nosso. Que história é essa? O mercado é de quem é competente, o mercado tem espaço para todo mundo. E ganhe na competência, não ganhe, né? Tem mais gente, tá faltando gente boa no mercado. Tá faltando, né? E poderia aprender comigo, poderia aprender técnica. Pô, a gente tá treinamento diário. Hoje eu tenho a maior universidade corporativa do Brasil com mais de 600 horas, né? Esse ano a gente vai ultrapassar 700 horas de conteúdo. Sim. Cara, o corretor, ele recebe treinamento de vendas, negociação, persuasão, neurociência. Cara, o cara vai sair motivado e vai sair com ferramenta. Eu vou perguntar aqui, quantos
dos corretores que estão ouvindo sabe qual horário que você não pode abordar um cliente que de cada 10 você vai receber 10 não. Quem aqui sabe responder qual que é o melhor horário para prospectar, qual que é o melhor horário para fechar, qual que é o melhor dia para vender? Qual que sabe o seu algoritmo, né? De quantas pessoas precisam entrar qual em contato, que sabe a sua média, exatamente, né? Poderia aprender comigo isso lá, porque nós ensinamos em todos os nossos lançamentos, porque nós queremos qualificar o cliente. Quantos sabem diminuir a latência? Tem gente que demora vende um imóvel a cada 4 meses. Sim. Tem gente que demora 3, 4, 5 meses para o cara tomar uma decisão, né? Para o imóvel de segunda moradia, às vezes 13, 18 meses. Pô, como que ele faz isso para diminuir para 3? Até 24 meses, né? Já ouvi relatos. Isso. Assim. Inclusive, essa semana, de um corretor que já estava 2 anos com uma mesma cliente ali tentando. Então, você vê isso daí. Enfim, então, o planejamento da estratégia, que é o terceiro item. Depois da definição da estratégia, como que eu saio do ponto A ao ponto B, é como que eu faço para montar o time adequado, que eu chamo a montagem do time dos stakeholders. Contratar a agência certa. Se ele já tem agência, eu vou brifar, mas se ele não tem, a gente vai contratar. E aí todos os stakeholders, eu vou montar o time, eu vou trabalhar com imobiliárias, eu vou trabalhar com corretores autônomos, vai ser das cidades circunvizinhas, da região, como que eu atuo, se eu vou trabalhar com o público pendular, o público flutuante, tem muita gente que nem sabe o que é esses 2 itens, né? Aí eu vou montar uma house. Como que eu vou montar uma house? Quem vai coordenar tudo isso, né? É um coordenador, é um gerente, quantos gerentes, quantos coordenadores, né? Você vai montar o time para que o teu planejamento saia da forma como ele foi planejado. Aí eu vou ter que montar um Inside Sales. Dentro do Inside Sales eu vou ter SDR, eu vou ter BDR, eu vou ter Farm. Não, eu só vou ter o SDR. Como que eu vou montar isso? Hoje em dia, tu atua dessa maneira, assim, tu contrata os times de SDR para fazer a primeira viagem. Então, depende do tamanho do empreendimento, depende do recurso. Na verdade, assim, ele não tem um roadmap único. Sim, no meu diagnóstico, eu monto o meu roadmap. Sim, entendi. Em cima do diagnóstico, eu monto o meu planejamento, que eu defino o meu roadmap, que é o caminho para o sucesso. Sim. Tá? Então, assim, claro, eu tenho algumas premissas pré-estabelecidas. Sim, alguns princípios, né? Alguns princípios, algumas bases que isso eu não abro mão. E algumas eu vou ajustar, eu vou adaptar. E depende, né? Se é uma cidade mais turística, se é mais de interior, se é mais metrópole, se é numa capital, vai depender muito, E se o cara quer vender isso no final de semana, se ele quer vender em 6 meses. Quantas torres, às vezes. Exatamente, o tamanho do empreendimento. Vai então, variando. Tudo isso vai variar, né? Então, eu vou montar meu time de stakeholders. Montar o time de stakeholders, eu começo a preparar o meu time. Aí eu vou brifar a agência, eu vou treinar, eu vou preparar o time para que esteja com a mentalidade adequada. E até aí a gente já gastou quanto tempo, mais ou menos? Isso depende. Olha, um lançamento adequado é de 3... Ele não lançou ainda, né? Não, é de 3 a 4 meses de preparação. De preparação até abertura de vendas. Entendi. Tá? A preparação é mais ou menos ali uns 2 meses no nosso ritmo. Você sabe que eu trabalho a 300 por hora. No ritmo de uma pessoa normal, vai uns 5 meses. Sim, um pouco tá? mais aí. Né? Vai bem mais, né? Então, se a gente é muito intenso. Agora, eu tô com um cliente no interior de São Paulo e ele chegou assim, pô, Edgar, mas 2 meses a gente vai conseguir entregar? Aí eu falei, fica tranquilo. Aí a hora que eu apresentei o planejamento para ele, ele falou, agora eu sei o porquê. Porque metade disso você já executou. Porque no meu cronograma físico-financeiro lá eu tenho concluído, em andamento e a ser iniciado, né? Então, o cara viu uma lista de coisas concluídas e fala, pô, né? Então, desse jeito dá. Né? Sim. Então, aí eu vou para o terceiro item, né? Pessoal, recapitulando. Diagnóstico e pesquisa, planejamento, definição de estratégia, montagem do time de stakeholders. Aí, depois eu vou para a parte de execução. Aí, na execução, aqui... 4 blocos. Não, vão estar mais, calma aí. Aí eu vou para a execução. Na execução, eu começo a dividir também, fazer o desdobro. Aí eu vou para um item que eu chamo de aquecimento. O que é aquecimento? Eu trabalho o aquecimento no meu time de vendas e eu trabalho o aquecimento
para o marketing. E o marketing eu trabalho também para o corretor e eu trabalho o marketing para o promitente comprador. Então, o que muita gente fala teasing, não é teasing. Teasing é para o cara que tem muito dinheiro e que vai fazer muito institucional de preparação. E muita gente hoje não tem caixa para isso, tá? Então, o que eu trabalho? Eu já trabalho o aquecimento com pré-CTA. Entendi. É pré-CTA. Então, eu não... Para reservar... eu não chamo o gatilho para uma ação de corrida, mas eu já preparo a mente dele subconsciente para que quando o corretor ou ele tomar a decisão, ele está muito mais preparado. Sim. E por isso que eu diminuo a latência. A latência, o que é? Já está ali na mente dele. O que é latência? É o primeiro contato com o cliente, a tomada de decisão, ele assinar o contrato e colocar o dinheiro na conta. Sim. Ou seja, ele comprar de fato a unidade ali. Sim, né? Fazer a ação de assinar, né? Então, ele já vai ter comprado na mente dele, mas vai ter esse dia onde ele vai lá e realmente vai efetivar. Então, esse é o pré do pré. Eu tenho fases de camada de convencimento. Entendi. Então, por exemplo, o meu aquecimento, ele é o pré do pré. Você vai entender na sequência. Depois que eu fiz o aquecimento, eu vou para um item de represamento. No lançamento, eu represo. Por quê, Edgar? Porque tem prova social, tem neurociência, tem um monte de gatilhos e de itens que eu vou usar em um determinado momento. Sim. E por isso eu vou represar. E não somente por isso, o represamento para mim é um termômetro para saber se eu estou indo bem ou se eu não estou indo bem. E nesse represamento eu consigo fazer ajustes em tempo real. Nessa parte de pré que eu faço o represamento, eu faço o ajuste em tempo real. E teve um lançamento de 741 unidades em Boa Vista, capital de Roraima. Era a segunda moradia, era chácaras, era um empreendimento. 2015, a cidade nunca tinha recebido o lançamento. Esse empreendedor, ele tinha feito o empreendimento inteiro, construiu inteiro, e ele não vendeu nenhuma unidade no estado de Tocantins. Como eu tinha feito o meu primeiro lançamento, que era um remanescente, eu fiquei muito conhecido e famoso na região, porque eu resolvi um pepino que ninguém conseguia resolver, que eu vou falar no podcast. Eu vou falar no podcast de turnaround, de estoque de remanescente. Assistam, ouçam, né? E aí, ele foi lá, me conheceu e ele me chamou e me contratou, né? E eu fui para lá, tal. E os meus coordenadores, gerentes e até os corretores falaram: Edgar, isso daqui vai vender como água, né? Isso aqui a gente vai vender em 3 horas. Falei, pô, né? Vai vender em 3 horas, legal. Pô, tem 10, 15 pessoas por lote interessada. Eu falei, nossa, né? Incrível, lotes, né? Gente? Não, quantos interessados, pois né? Então. E aí, tal, e como, né, eu não ficava na operação full time, eu ia com uma certa frequência, mas não ficava... Vai mais para os treinamentos e para monitoramento. Monitoramento, ajustes, etc. E aí, em uma das minhas idas, tal, eu falei, e assim, eu tenho uma sensibilidade, Nath, e eu tenho uma sensibilidade do criador, é sério. Eu tenho uma sensibilidade quando eu conheço a pessoa, quando assim, não tá legal ali a energia. Então, eu tenho um sexto sentido muito aguçado. E ali eu falei assim, opa, não tá legal. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada e não vai dar merda. E aí, eu chamei os meus gerentes, o meu diretor e falei o seguinte, o que vocês estão achando? Não, vai vender. Falei, cara, não vai vender. Ele falou, pô, Edgar, como assim? Tal, né? E não vai vender. Vamos fazer um teste? Bora fazer um teste. E eles querendo esfregar na minha cara, né? Vamos fazer um teste, né? Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos falar para cada corretor que eles vão ter uma unidade cada um. O corretor não está falando que tem 10? Tem 10 clientes por uma unidade? Então, ele só vai vender uma. Vai ser fácil, né? Então, a gente ia fazer uma pré-venda com uma pré-reserva. Mas a gente ia pegar, na época, R$1.000, isso 2015,
como pré-reserva. E ainda com tabela zero, tabela de investidor. Zero, tabela ali, tabela de pré-lançamento, etc, etc. E aí, beleza, juntei lá todos os corretores. Na época, a gente acho que estava com uns 80 e poucos corretores na operação. Ia dar 80 e poucos lotes, né? Legal, né? Ou quase 100. Não, ótimo. Né? Aí a gente falou, para 700 unidades, eu vou separar 100 lotes aqui e vou fazer uma tal. E aí, preparamos isso, acho que a gente não vendeu 15 unidades. Ah, é? E aí, o que era? O que tinha... Não, era a percepção dos caras. Era só uma percepção. Não, era a percepção errada. E muitos consultores, incorporadores, loteadores, eles erram nisso. Eles falam, não vai vender tudo, emoção, tem um monte de gente querendo, só para os meus amigos aqui eu vendo 10. Eu falo, tem certeza? Você pediu para ele colocar dinheiro na sua conta? Já fez um sinalzinho ali? Se não, pelo menos uma intenção. A maioria erra nisso. Aí, beleza. Vai no achismo. Cara, aí no outro dia chamei todo mundo, meus diretores, e lá chamando a atenção deles. Eu falei, que merda. E isso a gente tava há 12 dias do lançamento. Do dia D. Sim, nossa. Cara, fiquei assim, cara, me deu assim, fiquei vermelho. Piripaque, cara. Mudei, aí eu fui ajuste em tempo real. Então, ali, a minha metodologia começou a ter um monitoramento diferente. Então, ter um monitoramento diário. Poderiam, assim, querer sair correndo, deixar como tá, vendo o que dá, ficar tão nervoso ali com a situação, que ao invés de corrigir, botar só para mais ladeira abaixo, né? E a tua atitude nesse momento foi fazer o quê? Intensificar as ações? Intensificar as ações, tá mais aprofundado. Lembra que você falou de aprofundamento? Isso em 2015 eu estou falando de 9 anos atrás, né? Sim. Então, de 9 anos para cá, minha metodologia se aperfeiçoou muito. Uma delas foi essa. Ajuste em tempo real, monitoramento sistemático e criação de contingências diferentes. Então, nós começamos aí com profundidade, a gente mudou várias estratégias e aí eu vendi 741 unidades em 2 dias. Ah, legal, nesses 12 dias depois aí. Aí o que nós fizemos? 3 dias antes tinha gente acampando com barracas e redes na frente para não perder a oportunidade. No dia D, na abertura, nós abrimos 8 horas da manhã, mas às 5 horas da manhã tinha 350 pessoas na fila. Caramba! Né? E o que tu acha que foi determinante, assim, para esse sucesso nesse momento? Esse feeling, eu acho assim, o feeling de despertar, de você entender que, opa, cara, será que é isso mesmo? Será que a minha leitura, será que a minha leitura tá certa? Sim. Será que vai vender? Outra coisa, será que eu devo ouvir e acreditar tudo que todo mundo fala? É isso que eu ia falar, que é o principal, né? Às vezes a gente vai se deixando levar ali, se a pessoa falou, então tá falado. Exatamente. Ao invés de ir lá e ver pelos fatos, assim. Ver pelos fatos, né? E tem uma coisa que eu aprendi que foi criado pela HP, que é o MPWA, Gerenciando Andando Por Aí. Hoje, quando eu tenho uma panfletagem, o meu diretor tem que ir, o meu gerente tem que ir. Em alguns momentos, quando eu estou desconfiado, eu vou. Tu vai para ver se realmente meu PDV, tá fazendo. Quando não está performando, eu vou. E em um dos casos de um remanescente, eu vou contar sobre uma das estratégias que eu ajustei do meu PDV, que um dos coordenadores falou, a PDV não funciona. 12 PDVs não funcionam, Edgar, não funciona. Você quer teimar comigo que eu estou na operação? Eu falei, então tá, deixa eu primeiro validar, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o ajuste ali em tempo real nessa questão do represamento. Então, o monitoramento sistemático, ele é muito importante. Como você tem meta, como você traqueia, como você tem o feeling, como você tem o sentimento. E outra coisa, né, Nath? Tem muita gente que não faz o que não tem, não dá o que não tem, não executa o que não sabe. Então, tem muita gente, mas como que você conseguiu enxergar isso, Edgar? É porque aquela pessoa não tinha competência, não tinha feeling, não tinha track record, não tinha base, não tinha histórico, não tinha know-how. Imagina só, imagina eu que vendi quase 20 mil unidades, que lancei quase 80 empreendimentos, que já estudei mais de 1.000 concorrentes ao longo de todos os empreendimentos. Só esse ano mais de 170. Sim. Então, se
Imagina o quanto que eu tenho de informação, Já tá de preparado, dados. né? O teu cérebro já tá preparado para tomar uma Já decisão está preparado, rápido. Tu bate o olho e né? já sabe. Eu não preciso de 15 dias, né? Numa conversa de 1 hora que eu já consigo tomar uma decisão que pode mudar a história, pode levar o empreendimento para o sucesso ou para o fracasso do empreendimento. Entendi. Depois que eu fiz o represamento, tem um item muitíssimo importante. Lembra do aquecimento, que é o do pré-venda? Então, no aquecimento eu começo a vender. No represamento é a segunda fase da minha venda. Mesma tabela ainda, nesse processo. Aí depende. Por que que depende? Tem construtor, incorporador que fala, Edgar, eu só quero bater o VGV provisionado. Então, se o VGV dele é 100 milhões, ele quer bater o VGV de 100 milhões. Tem um que quer ir melhorando o seu VGV. Ele não tem tanta pressa. Agora, tem um outro item que tem que analisar. Eu peguei um cliente que falou, Edgar, eu quero vender 30% no lançamento, depois eu vou mudar a tabela, aumentar 30% e depois eu vou vender os outros 40% e queria mudar a tabela 2 vezes até chegar no final lá. E eu identifiquei que se ele não zerasse o empreendimento dele no lançamento, ele ia vender o empreendimento em 5 anos. Ele falou, não, Edgar, não. Eu mostrei para ele, porque imagina só, tinha 18 mil unidades no estoque e tinha mais 15 mil em aprovação. Caramba! Então, tem uma coisa que ele precisa entender, chama demanda presente e demanda futura, oferta presente e oferta futura. Se ele não entender isso, tem muita gente que quebra, porque a demanda não é elástica, Nath. Não é assim, ó, esse ano tem 1.000 compradores, 1.000 demandas, ok. O ano que vem tem mais 1.000, no ano seguinte tem mais 1.000, no ano seguinte tem mais 1.000. Isso não existe. Porque a cidade não cresce desse jeito e mesmo crescendo, às vezes o número de... Até ter demanda matura, preparada para comprar o empreendimento, às vezes tem lugar que demora 5 anos. Sim, até as pessoas crescerem, ou divorciarem, ou casarem, ou ter dinheiro, ou limpar o nome, ou conseguir juntar o dinheiro, ou amadurecer, ou ir para o investimento. A maioria não analisa isso, Nath. A maioria não analisa isso. Então, ó, veja bem, no aquecimento eu começo a fazer a venda. Tem muita gente que faz a venda quando senta na mesa. Tá errado. Por isso que tem muita gente que está com muita dificuldade para vender, é porque ele não preparou o cliente adequadamente. Então, a primeira preparação está no aquecimento. Ali eu faço a da pré-venda. Então, vai anotando aí, pré. Depois eu faço o represamento. Ali eu coloquei a técnica que eu chamo técnica de empilhamento. Poucos utilizam isso. É tipo o efeito composto ali. Também é um efeito composto. Mas ali tem uma estratégia, não é só acumular. Tem uma preparação lógica. Tem um porquê de cada coisa. Naquele lugar e naquele... E por que é primeiro? Não, por que a gente não começa desse jeito? Não. Então, começa ali. Depois eu vou para o represamento. Tem uma técnica de empilhamento. Depois eu vou para a pré-venda. A pré-venda que tem um Insight 6, que tem um SDR... Entendi. Aí já está mais robusto. Então, ali tem uma outra preparação. Outra estrutura. Ali, praticamente, eu já estou com a venda 90%, 95% Aí, nesse momento, tu já tem um termômetro de se vai vender tudo, se vai, quanto vai demorar. Se eu vou vender em horas... Já vendi o empreendimento, já zerei um empreendimento em 6 horas. Teve um empreendimento que o contratante, né, o cliente, ele viu fazendo o lançamento e falou, aqui na cidade ninguém conseguiu fazer o que você fez. Ninguém. Na história do mercado imobiliário, ninguém conseguiu derreter o empreendimento em tão pouco tempo como você derreteu. Porque ele também tinha uma imobiliária, ele era construtor e incorporador imobiliário. Né? Aí ele queria fazer tudo, né? Ele falou, mas eu quero contratar esse empreendimento. Ele falou assim, porque normalmente eu vendo os meus empreendimentos em 3 anos. Então, ele termina a obra em 2 e ainda sobra um estoque em 3 anos. Aí eu mostrei para ele numa planilha, exposição de caixa aqui, TIR e ROI, e taxa mínima de atratividade e risco, né? A gente tem várias nomenclaturas, né? E aí... Eu mostrei para ele que ele tinha um grande risco e ele falou, verdade, eu não tinha prestado atenção nesses itens aí. E aí ele falou, cara, eu quero vender em 1 ano. Então, a expectativa dele era vender 1 ano. Tinha 188 unidades do alto padrão, né?
Era um empreendimento que estava lançando numa região que estava em vetor de crescimento. Ele tinha colocado um shopping lá, mas só tinha um shopping e um bairro afastado. Se você ir hoje em Boa Vista, capital de Roraima, você vai ver que toda aquela região é uma cidade de crescimento. Eu criei a lei de condomínio fechado lá. Sério? Eu dei a lei para o meu cliente que não existia lei lá. E o primeiro condomínio fechado foi ele que lançou, baseado na nossa expertise. O primeiro lançamento a ser vendido, ser zerado no lançamento, foi a minha empresa Neximo. Estou falando de uma capital de uma cidade. Pois é. Né? Capital de Roraima. Isso em 2015, tá? Uhum. Então, e aí eu falei assim, eu vou vender no final de semana. Ele começou a dar risada e falou, aqui não, Edgar, aqui não vende, aqui não vende. É assim que funciona. Sabe por quê? Aí eu falou, não, mas eu vendi um empreendimento lá. Ele falou, mas lá é popular, Edgar, é diferente. Aqui o meu cliente é juiz, é desembargador, é promotor, é médico, é empresário que já é milionário. Não tem pressa para comprar. Eu falei, eu vou criar pressa. Vou criar a urgência, né? Eu vou criar a urgência. E aí, no dia anterior, a gente abriu, né? Eu criei todo esse cenário que a gente prepara. E ele falou, cliente aqui não vai pegar fila, Edgar. Eu falei, vai pegar. Então, uma pergunta. Você já errou, Edgar? Errei muito e aqui eu vou falar um erro. Eu errei porque o cliente dele não pegou fila, mas o funcionário dele pegou. No dia anterior, às 10 horas da noite, a gente abriu senha e estava lá o funcionário dele pegando a fila. O funcionário do promotor, o funcionário do juiz, o funcionário do médico, o funcionário do empregado. Sim. E a gente abriu no dia seguinte, no sábado, 8 horas. Em 6 horas eu zerei um empreendimento. Nossa. 6 horas nós vendemos esse empreendimento. Para um público mais difícil, né? Nessa concepção olha o que é a arrogância, a prepotência e o achar que faz tudo. Tinha uma construtora, uma urbanizadora do Centro-Oeste, que ficava em Cuiabá, eles foram lançar um empreendimento lá. E ele já tinha gastado de 3 a 5 milhões, porque abriram rua, já tinha feito marketing, tal. E eles me chamaram, porque eu tinha vendido essas 700 unidades em 2 dias. Eu fui até Cuiabá, fiz uma reunião com um dos donos e a diretora lá, né? E eles já estavam lançando a campanha. E eu já tinha analisado a campanha deles. E eu falei, lá não vai vender. Com essa campanha não vai funcionar. A estratégia está equivocada. Ó, por tudo que é mais sagrado. O cara falou assim, Edgar, nós temos mais de 25 anos. Tudo isso que você está falando, a gente sabe fazer. Não precisa me ensinar a fazer. Uai. Então, assim, nós já sabemos, né? Fique tranquilo, nós já sabemos, né? Eles lançaram, acho que venderam 3 ou 4 unidades, desistiram, saíram com o rabinho quieto e foram embora. E, enfim, um fracasso total, perderam milhões e sujaram o nome naquela região. Naquela região, eles não lançam mais nada. Sim. Né? Então, é muito importante, né? Eu falo assim, cara, deixa ego e vaidade lá. Muito risco e pouco ego. Muito risco, cara. E o seu resultado de ontem não significa que vai ser de hoje, né? O seu sucesso do passado não significa que é sucesso. Eu ia te perguntar, tu acredita que hoje é mais tranquilo ou menos de fazer um lançamento do que era, por exemplo, em 2015? Não, hoje está cada dia mais difícil. Mais difícil, né? Está cada dia mais difícil. Tenha mais tecnologia, não, mais porque tem o comportamento do cliente mudou, tem muito mais concorrente no mercado, o padeiro virou construtor, o investidor virou incorporador e tem muito mais. E aí, para finalizar isso aqui, Nath, então, agora você precisa de muito mais ferramenta, você precisa de muito mais competência, você precisa de um planejamento melhor, você precisa de muito mais estratégia, você precisa de muito mais recursos hoje, seja de tecnologia, de inteligência, tal. Então, pecar pelo excesso hoje é fundamental. Depois que eu fiz aí a pré-venda, aí eu vou para o dia D, e aí o dia D também precisa de preparação. Você sabia que uma mesa muda? O formato, o tamanho.
Você sabia que a posição do atendimento muda? Você sabia que a decoração muda, a ambientação muda, cheiro, tudo. Então, tudo isso, né? Essa preparação muda o ambiente. Então, em inúmeros lançamentos, nós fomos aprendendo, né? A criar os formatos adequados para fazer o dia D, né? E aí, para finalizar essa questão, que a gente está na reta final, né? Tem que utilizar as ferramentas, né? A gente falou que tem um Growth Hack. O que é Growth Hack, cara? É a inteligência da aceleração no digital, né? Só que aí tem que tomar cuidado, Nath. A maioria está com a miopia agora do que é só digital. E ele tem que entender que o panfleto funciona, o outdoor funciona, o PDV funciona, o PAP funciona, os eventos funcionam, a Blitz funciona, rádio funciona. Cada coisa é uma sementinha, carro de som funciona. Tem lugar que a gente faz moto de som. Que não legal. tem nem carro de som. A rádio não tem alcance, o cara com a moto fazendo tal. Então, se eu lanço empreendimento no Maranhão, eu lanço em Tocantins, eu lanço em Roraima, eu lanço em Pernambuco, eu lanço no interior do estado. Então, assim, né? Funciona tudo. O Insight 6 que a gente falou, né? Treinamentos, cara, treinamento. A maioria dos construtores, incorporadores, loteadores só fazem meeting e acha que vende. Então, cara, por isso que os corretores não engajam, você tem que ter treinamento de prospecção, você tem que ter treinamento de atendimento, você tem que ter treinamento de venda, você tem que ter treinamento de negociação, você tem que ter treinamento de objeção, você tem que ter treinamento de persuasão, você tem que ter treinamento de neurociência, você tem que ter treinamento de motivação, você tem que ter treinamento de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, você tem que ter treinamento de gestão, você tem que ter treinamento de processo, você tem que ter treinamento de tudo. Hoje a gente tem a maior universidade corporativa, a gente tem treinamento de IR, e mesmo assim a gente tem os nossos desafios. Imagina o cara que burla tudo despreparado, isso, né? Então, tudo isso, monitoramento, feeling, tudo isso que a gente falou. Então, esse é o caminho. E eu falo para os meus clientes, para fechar, que eu me pago e comigo ele ganha muito mais dinheiro. Eu posso provar para qualquer cliente. Qualquer cliente que entrar em contato comigo, Nath, eu mostro para ele que na planilha dele, na minha planilha, ele pagando o que ele tem que me pagar, eu levo mais dinheiro para ele. Eu mostro que o ROI dele é melhor, eu mostro que a exposição de caixa dele diminui, ele tira menos dinheiro do bolso dele. Ele tem mais lucro com Eu mostro que o TIR dele melhora, porque na linha do tempo eu trago mais resultado para ele. E eu mostro uma coisa, ele sai do risco. Ele sai do risco. Porque se ele vender rápido, ele sai do risco. Eu estudei as grandes empresas que quebraram no Brasil, as maiores. As maiores empresas que quebraram, eu estudei. E aí, ou ela quebrou... Tu também quebrou 4 vezes. Eu também quebrei em 6. Então, assim, por falta de gestão, por falta de competência, ou porque tinha muito estoque. Então, assim, ou ele vai por falta de gestão, por falta de competência, ou porque ele tinha muito estoque, ou porque ele mobilizou dinheiro no lugar errado que está dentro de gestão. Sim. Então, assim, tem muitos itens que eu já sei onde que vai dar errado. Sim. Então, ele ter um olhar. E fora que se ele levar um nome como Edgar Ueda Neximob, eu peguei um empreendimento que eu vou falar de estoque, que tinha 3 corretores na house trabalhando, porque nenhuma imobiliária queria trabalhar com ele. Nós colocamos 540 corretores, um empreendimento de 15 anos parado. Caramba! Tá? Então, assim, o meu nome arrasta multidão. Eu fiz um empreendimento numa cidade que eu levei 1.230 corretores. Foi o maior meeting de uma cidade que foi uma capital. Caramba. Então, assim, o meu nome arrasta multidão. Sim. Né? Porque ele sabe que vai vender, ele sabe que tem treinamento, então ele sabe, o corretor, que tem crescimento e tem dinheiro no bolso dele. Sim. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? Ele percebe que tem uma diferença ali mesmo. E como que faz para... Assim, quais são as linhas, né, que tu atua? Porque tem essa de lançamento, como que faz para te contratar? Como que funciona as tuas linhas de negócio? A gente trabalha desde a captação da área. Hoje a gente tem um dos maiores land banks do Brasil. Nós recebemos de 40 a 60 negócios por mês. E qualquer pessoa pode ser parceiro para trazer áreas? Qualquer pessoa, corretor de imóveis, etc. Nós vamos falar em um podcast só disso, sobre. Né? Então, acompanhe. Validação e concepção, que aí tem muita gente que me contrata porque concebeu o empreendimento errado,
tá? Sim. Então, validar a área para ver se ela tá e qual que é a vocação da área. Tem gente que tá com a área certa e concebe o produto errado, Putz. né? Eu já peguei vários clientes desse jeito, né? Então, nós temos uma linha, vamos falar em um podcast só disso, né? Depois, a parte de estruturação da incorporação, tem investidores que nos contratam para fazer toda a estruturação, montar a incorporadora. Que é toda a documentação também. Toda a documentação, montar a incorporação para ele, né? E aí tem gente que aí depois nós vamos falar de um podcast disso também. Nós temos uma linha que é fã de estruturação, seja para securitização, para equity, tipo um monte de coisa, né? A gente tem 7 estratégias de como captar dinheiro no mercado, tá? Você não fazer com o dinheiro próprio, né? É menos exposição dele. E nós vamos ter um podcast só disso, né? E depois o lançamento e depois o turnaround, que deu errado, não vendi, tô com estoque, tô com remanescente, e nós vamos falar nesse podcast. Então, entre em contato, nós temos as redes sociais, Edgar Ueda Oficial, nós temos a Neximob, no próprio site da Neximob, entra lá em contato no direct, então tem as maneiras. Então, se você é corretor de imóveis, arquiteto, engenheiro, seja parceiro, né? Você conhece um construtor, conhece um investidor, conhece um incorporador, conhece uma área. Cara, bora fazer. Nós estamos na era da parceria, na era do dividir para somar, na era do que eu não sei tudo sozinho, eu não consigo fazer tudo sozinho. Sozinho é mais sofrido, é mais demorado. E com mais pessoas, você tem mais profundidade dentro de um mais assunto, profundidade, então, né? Nós estamos nessa era. E para quem é construtor, incorporador, loteador, você tem um produto, para de ficar dando murro de ponta de faca, para de quebrar cabeça. Cara, veja bem, eu me pago. Eu levo mais dinheiro no bolso dele e eu levo o braço. Então, ele vai trabalhar menos, vai ter mais cabeça pensante, vai ter mais inteligência e vai ter mais dinheiro no bolso dele. Então, e menos estresse, né? Menos estresse, né? Menos risco. O mais importante. Um monte de coisa, né? Então é isso, Nath, né? Espero que tenha atendido, né? Depois a gente pode fazer outros podcasts com os desdobros, vai precisar, dá uma desdobrada vai precisar, né? ainda. Tem muita coisa. Dá para falar só do diagnóstico, dá para falar só do represamento. E aí, galera, inclusive, deixa aí nos comentários, né? Pode ser nas redes sociais, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no Spotify, em outras plataformas, nas nossas redes sociais com corte. Se você quer saber mais de um tema, peça aquele tema, deixa nos comentários que a gente faz, desde mentalidade até das coisas mais técnicas, né? Então, Edgar, foi um prazer, foi muito esclarecedor. É importante entender, minha cabeça eu digo, né, que eu funciono por caixinhas. Então, é muito importante a gente saber aonde que está posicionado cada coisa e como que é essa engrenagem, porque também não tem como fazer a engrenagem girar sem conhecer a engrenagem, né? Exatamente. Então, foi muito esclarecedor. Muito obrigada e até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Então, o Inside Mobcast, essa temporada está falando dos grandes negócios. Nath, meu muito obrigado. Galera, se fez sentido para você, uma das leis universais do Criador do Universo é compartilhe. E não estou falando só mais para ganhar seguidores, até porque eu não ganho dinheiro vendendo alguma coisa para os meus seguidores. Eu ganho dinheiro fazendo negócio com os meus seguidores. Agora, uma das nossas filosofias é propagar, ensinar, transferir, qualificar, democratizar. Então, passa para todos os players do mercado imobiliário que você conhece, corretor, arquiteto, engenheiro, compartilhe, poste no seu Instagram. Vamos ajudar a fazer um movimento melhor e qualificar nosso mercado. Não segure conhecimento, porque doadores sempre ganham mais, né? Doadores ganham mais. Obrigado, Nath. Até a próxima. Até a próxima. Beijo no seu coração. Tchau.